Você quer saber tudo a respeito do inventário feito no cartório? Então assista esse vídeo até o fim e descubra quais as vantagens desse procedimento, que é a forma mais fácil de resolver as questões da herança. Tudo explicado de forma descomplicada e sem palavras difíceis. Olá, o meu nome é Gerson Gomes, eu sou sócio fundador do escritório Porto Gomes Advocacia, que é especializado em inventários descomplicados, testamentos e partilha em vida. Eu fiz esse vídeo para você que tem um inventário para ser resolvido e quer entender como isso pode ser feito rapidamente. Eu vou te explicar tudo a respeito do inventário feito no cartório, quais são as suas principais vantagens e também vou dizer em quais situações é possível fazer esse procedimento, que é de longe a maneira mais fácil para que você resolva esse assunto de forma rápida e descomplicada. Mas antes de falar como funciona o inventário no cartório, eu queria dizer que nós aqui do escritório sabemos como a perda de um ente querido sempre é muito difícil. Nós sabemos que além da tristeza do luto, é preciso lidar com as complexas questões legais que cercam a herança. Tudo parece muito difícil, especialmente para quem está encarregado de resolver esse problema. Isso acontece pois você vai ter que resolver inúmeros assuntos referentes ao inventário, como prestar contas aos herdeiros, administrar o patrimônio, pagar despesas, entre outras coisas. Além disso, será necessário se equilibrar para manter a sua própria vida pessoal, o seu trabalho e ainda continuar cuidando da sua família. Realmente, essa não é uma tarefa fácil. Mas mesmo diante de todos esses problemas, eu quero te tranquilizar e dizer que você vai sim conseguir resolver todas essas questões. E a forma mais rápida de resolver tudo isso é fazendo o inventário no cartório. Diferentemente do inventário judicial, que é feito no fórum, o procedimento do inventário no cartório é muito menos burocrático e por isso mesmo ele é muito mais rápido. Isso acontece pois nesse tipo de procedimento não é necessário aguardar os despachos do juiz e outras intermináveis etapas que existem no processo judicial. É por esse motivo que o inventário feito no cartório é concluído muito mais rapidamente. Dependendo do caso, em 30 dias todo o procedimento poderá estar finalizado. Mas afinal, como é feito o inventário no cartório? Em primeiro lugar, o inventariante, que é a pessoa escolhida pela família para resolver as questões do inventário, deve contratar um advogado. Inegavelmente, esse é o momento mais importante do inventário. Somente o advogado especialista pode identificar formas de acelerar o procedimento e, ao mesmo tempo, procurar economizar os recursos dos herdeiros. A partir daí, o advogado juntará toda a documentação necessária para entregar no cartório, evitando idas e vindas desnecessárias. O especialista vai procurar identificar os pontos onde pode ser economizados os valores a serem pagos no cartório e impostos. Por fim, o plano de partilha é apresentado aos herdeiros. Estando tudo ok, ele é entregue ao cartório, conferido e os impostos são recolhidos. Terminada essa etapa, é só marcar a assinatura do documento e providenciar o registro dos bens em nome dos herdeiros. Quando o procedimento é feito online, tudo é realizado por meio de chamada de vídeo e assinado digitalmente, sem nenhuma complicação. Basta que a pessoa que for assinar tenha um celular com acesso à internet. Somente isso. Todo o processo é muito simples e não exige nenhum conhecimento tecnológico. Basicamente, tudo se resume a uma chamada de vídeo onde o tabelião conduz a leitura do inventário. Estando tudo ok, cada participante assina tudo digitalmente sem nenhuma complicação. E para facilitar ainda mais as coisas, aqui no Porto Gomes nós temos um departamento dedicado inteiramente ao atendimento ao cliente. É a nossa equipe especializada que orienta individualmente cada herdeiro como proceder durante o inventário online, independentemente se ele mora no Brasil ou no exterior. Poder fazer todo o inventário online é uma verdadeira revolução, já que é muito comum que os herdeiros morem em cidades diferentes e até mesmo em países diferentes. Esse é um problema facilmente contornado por quem, como nós, faz inventários todos os dias.
Para fazer todo o procedimento online, nós usamos a tecnologia do e-notariado, disponível nos cartórios desde 2019. Com essa plataforma pública gratuita, mais de 420 mil escrituras, incluindo inventários, e mais de 120 mil procurações já foram concluídas até hoje. Ou seja, tudo isso foi possível sem que as pessoas tivessem que ir até o cartório para assinar esses documentos. Sem dúvida, ao utilizar essa ferramenta, o seu inventário será muito mais rápido, prático e descomplicado. Agora, caso a família prefira assinar presencialmente o inventário, todo o procedimento é o mesmo e somente a assinatura é feita no cartório. Já para o caso em que um ou mais herdeiros estejam residindo em outra cidade ou até mesmo em outro país, existe a possibilidade da assinatura híbrida, ou seja, alguns herdeiros assinam presencialmente e outros assinam de forma online, sem nenhum problema. E agora que você já sabe como funciona esse procedimento, eu preparei uma lista com as 8 principais vantagens do inventário feito em cartório. A primeira delas é a economia de tempo. Você já ouviu alguma história sobre inventários que levaram anos para serem concluídos e que ao longo do tempo foram consumindo os bens da herança? Pois é, a demora é a maior inimiga dos herdeiros. Quando isso acontece, os gastos com a manutenção dos bens, o pagamento de IPTU, IPVA, condomínio, reformas, etc., vão consumindo a herança dos herdeiros. Por esse motivo, fazer o inventário de forma mais rápida possível é também uma forma de economizar. Enquanto o inventário judicial pode durar muitos anos, no inventário feito no cartório, em pouquíssimo tempo tudo é resolvido. A segunda vantagem é a economia de recursos. Fazer um inventário judicial ou no cartório sempre envolve muitos gastos. A boa notícia é que quando você faz o inventário no cartório, existe a possibilidade de buscar formas de economizar esses recursos. Para isso, a primeira coisa que fazemos ao atender um novo cliente aqui no escritório é buscar entender o seu caso para podermos sugerir caminhos que economizem o dinheiro dos herdeiros. Para os casos onde não há muitos bens a serem inventariados, os baixos custos e a possibilidade de concluir o serviço rapidamente são muito interessantes. Isso ocorre pois ao resolver o inventário, os bens se valorizam e todos ficam satisfeitos. Além disso, resolvendo tudo rapidamente, não há atritos entre os herdeiros, o que mantém a unidade da família. Os inventários menores geralmente são resolvidos rapidamente, a um custo bem acessível. Já para as grandes heranças, as vantagens são ainda maiores. Quando a herança envolve muitos bens, cada dia perdido é um dia a menos para fazer o patrimônio render frutos e dividendos. Deixar de alugar um imóvel ou fazer uma boa aplicação do dinheiro parado gera um prejuízo irrecuperável. Outro ponto muito importante a ser observado é que a manutenção dos bens móveis e imóveis é sempre muito cara. Os gastos com reparos, impostos e outros custos são pagos com os próprios bens da herança. Aqui a matemática é bastante simples. Quanto mais o inventário demora, mais caro ele vai custar. É por esse motivo que quanto antes tudo for concluído, menor vai ser o custo total do inventário. É muito importante buscar profissionais com empenho em resolver tudo rapidamente, independentemente do tamanho da herança. A quarta vantagem do inventário feito em cartório é que ele evita brigas entre os herdeiros. Infelizmente, a briga entre os herdeiros dentro de um inventário demorado é muito comum. Os principais motivos para isso são os altos custos, as divergências de condução do inventário, reclamações sobre pagamentos feitos e muitas outras coisas. Como resultado, essas brigas acabam por gerar ainda mais demora no processo, o que piora tudo. De outra forma, quando o inventário termina rapidamente, nada disso acontece, pois cada qual recebe a sua parte e todos ficam contentes. É a agilidade do procedimento feito no cartório que contribui para a continuidade da unidade familiar. A quinta vantagem é que você pode fazer todo o inventário online. A sexta vantagem é evitar a deterioração do patrimônio.
Todo mundo conhece alguma boa propriedade em sua cidade que parece estar abandonada já há muitos anos. É provável que esse imóvel seja parte de alguma herança que está em inventário judicial. Fazer a manutenção das propriedades que estão no inventário consome valiosos recursos. O passar do tempo é um grande inimigo dos herdeiros, pois ele diminui o valor total dos bens da herança. Com o inventário feito no cartório, cada bem é entregue ao seu dono rapidamente, o que evita que ele se estrague e perca o seu valor. Dessa forma, o seu novo proprietário pode dispor do seu bem que estará muito mais valorizado, pois não sofreu a ação do tempo. A sétima vantagem é permitir a contratação de um único advogado. Geralmente, ao se fazer um inventário judicial, cada herdeiro contrata o seu advogado, o que gera um custo enorme para todos os envolvidos. Por outro lado, para fazer o inventário no cartório, é necessário apenas a contratação de um único especialista. Para os herdeiros, essa é uma grande vantagem, pois o dinheiro gasto na contratação de vários advogados acaba sendo economizado. A consequência disso é que no fim do inventário, essa economia vai aumentar a parte de cada herdeiro na herança, o que sempre é bom. Mas atenção, para que essa economia valha a pena, é fundamental a escolha de um profissional que seja especialista no assunto. Somente ao fazer isso será possível aproveitar todos os benefícios de se fazer o inventário no cartório. Por fim, mas não menos importante, a oitava vantagem é a maior facilidade que o inventário no cartório traz para o inventariante. Em comparação com o inventário judicial, o inventário feito no cartório é muito mais simples, o que facilita bastante a vida do inventariante. Ocorre que, mesmo em sua simplicidade, esse procedimento requer a reunião de inúmeros documentos para a conclusão do serviço. É por esse motivo que nós buscamos, com o nosso atendimento especializado, descomplicar ao máximo o trabalho dos nossos clientes. Desde o levantamento da documentação necessária, da busca por certidões, até a escolha do cartório, toda a parte burocrática fica a cargo da nossa equipe. O nosso departamento de atendimento ao cliente fica encarregado de atualizar regularmente toda a família sobre o andamento do inventário. Isso é importante, pois permite a todos os herdeiros acompanhar de perto a evolução do procedimento, sem ter que ficar perguntando tudo ao inventariante. Afinal de contas, uma grande fonte de brigas entre os herdeiros é a falta de informações a respeito de como as coisas vão evoluindo. Além de manter todos informados, nós também conseguimos retirar esse peso dos ombros do inventariante. Por fim, após o término do inventário, nós podemos inclusive registrar os bens nos nomes dos seus novos proprietários, facilitando mais uma vez o trabalho do inventariante e de todos os demais herdeiros. Pois bem, agora que eu já listei as principais vantagens desse procedimento, eu vou te falar quais os requisitos necessários para que um determinado inventário possa ser feito no cartório. Primeiramente, todos os herdeiros devem ter mais de 18 anos, ou caso tenham entre 16 e 17 anos, eles devem ser emancipados. Em segundo lugar, todos os herdeiros devem ser pessoas capazes de exprimir a sua vontade. Em terceiro e último lugar, os herdeiros têm que estar de acordo sobre a partilha dos bens. Caso o inventário da sua família atenda essas exigências, ele poderá ser feito de forma rápida, descomplicada e bastante econômica. Ah, e mais uma coisa. Atualmente, ainda que a pessoa falecida tenha deixado um testamento, é perfeitamente possível fazer o seu inventário em cartório. E se você viu esse vídeo até aqui, já deve ter percebido como o inventário feito em cartório é muito melhor em comparação ao inventário judicial. Entretanto, você só consegue aproveitar essas vantagens quando o advogado que for cuidar do seu caso é um especialista no assunto. Somente um especialista tem condições de caminhar tudo no menor prazo possível, afinal, ele faz isso todos os dias. Ao providenciar tudo rapidamente, os custos se tornam menores, o que aumenta a fatia de cada herdeiro. O especialista é capaz de reconhecer os pontos onde é possível economizar custos e impostos. Com tudo resolvido, a família pode seguir sua vida, honrando o seu ente querido e usufruindo do seu legado. Agora, falando sinceramente,
Nós aqui do Porto Gomes sabemos como é difícil decidir qual é o profissional mais indicado para fazer o inventário do seu ente querido. A nossa melhor recomendação nesse momento é que você pesquise muito bem antes de escolher quem fará isso. Afinal, qualquer erro na condução do serviço pode gerar um grande prejuízo aos herdeiros. Infelizmente, nós sabemos que muitas vezes as pessoas não conhecem um advogado que seja especialista em inventários, em especial em inventários feitos no cartório. Hoje, todo o procedimento de inventário, desde a contratação do profissional até a assinatura da documentação, pode ser resolvido via celular ou computador, sem nenhum problema. Aqui em nosso escritório, por exemplo, nós podemos atender clientes de todo o país e até mesmo do exterior. Fundamental mesmo é que você pesquise e escolha o melhor profissional. Somente assim, o seu inventário vai ser resolvido de forma rápida, descomplicada e com o menor custo possível. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse conteúdo ou quer maiores informações a respeito do inventário feito no cartório, entre em contato agora com a nossa equipe de especialistas. O meu muito obrigado e até breve.